Opa, tudo bom? Cara, e se eu te falar que nesse novo God of War Laufey que foi anunciado, a Santa Mônica pode estar com a ideia de introduzir Jesus Cristo e o Deus da Bíblia na lore de God of War. Você acreditaria? Não, tá bom, calma. Antes que você feche o vídeo aí e fale, não. Lá vem o crente falar merda aí, lá vem o cara quer meter religião no jogo, no God of War, cara. Porra, nada a ver, calma, tá? Isso aqui na real, eu meio que tô inventando, tá? Não é nenhum vazamento, não é nenhuma informação oficial. E eu acho muito improvável que isso possa acontecer. Mas essa teoria barra fanfic minha, será que é tão absurda assim? Afinal, nos God of Wars antigos, nós já tivemos menções de Jesus, né? E easter eggs relacionados ao cristianismo dentro do jogo. E que o conceito novo que foi apresentado nesse primeiro trailer de God of War, será que a minha teoria é tão absurda assim? Como eu disse, eu acho muito improvável que aconteça. Mas se a Santa Mônica fizer isso, nem que seja como um easter egg ou como uma referência escondida, só uma menção, isso seria sensacional, seria foda demais, rapaziada. Desculpa usar um palavrão aqui, mas seria foda demais se eles introduzissem um conceito da trindade cristã na lore de God of War. E vocês vão entender aqui melhor nesse vídeo de teoria que eu montei pra vocês. Então, meu amigo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Apóstolo Jäger. Já deixa o like aí e vem comigo ver essa teoria maluca de Jesus na lore e na mitologia de God of War. Bom, vamos pelo começo. Antes de eu falar minha teoria, vamos dar um contexto aqui. Recentemente, pra quem não viu, foi revelado o novo God of War Laufey, um novo jogo da franquia focado na Laufey, também conhecida pelo David Jones como Faye. Laufey é o nome dela. Não é o nome dela. Não, o nome dela é Faye. Que é a esposa de Kratos e a mãe do Atreus. A Faye foi introduzida nesses novos jogos da franquia de God of War de 2018 e de 2022, se eu não me engano, o Ragnarok. E ela é uma personagem muito importante, mas quase sempre é vista pela memória, tanto que no primeiro jogo a gente nem vê ela, né, pessoalmente, ela só é mencionada. A gente só vê, na real, o corpo dela coberto. Mas mesmo ela só aparecendo de fato no God of War Ragnarok, o legado e as ações dela na história tem grandes consequências. Ela é uma personagem que move boa parte da história, se não é praticamente a história inteira desses novos God of Wars. Mesmo depois de morta, ela é que meio que dá o incentivo pro Kratos e o Atreus iniciarem a aventura deles no jogo. Só que agora, nesse novo God of War, Laufey, ela vai ser arrastada para o centro da narrativa. E nesse primeiro trailer já é apresentado qual que vai ser o conceito desse jogo. Esse primeiro trailer já apresenta o início desse novo jogo, né? Onde a Laufey aparece num novo mundo. Ela desperta depois da própria morte, que a gente vê lá no funeral dela no primeiro God of War de 2018, em um lugar chamado Everwen, uma espécie de pós-vida dos deuses e dos seres de todas as mitologias, onde várias mitologias podem se encontrar, disputar e existir ao mesmo tempo, no mesmo plano. E nesse primeiro trailer a gente já vê um pouco disso, né? A gente vê um deus asteca, deuses egípcios são mencionados, a gente tem vislumbres de outras criaturas de outras mitologias. E existe uma teoria muito forte de que a espada que a Faye está utilizando no jogo é a espada do rei Arthur, a Excalibur. Mas isso é só uma teoria que tá circulando aí na internet. Não tem nada muito certo sobre isso, né? Ainda é um mistério que provavelmente só vai ser respondido quando o jogo lançar definitivamente. Mas o que eu achei bem interessante que eu posso trazer num outro vídeo depois, falando mais sobre o rei Arthur e mostrar como o cristianismo teve uma influência bem grande na história do rei Arthur, né? De como o cristianismo foi modificando a história do rei Arthur com o tempo. Mas eu posso explorar isso num outro vídeo. Mas enfim, agora o God of War vai trabalhar com um lugar onde as mitologias diferentes se cruzam. A gente já viu um pouco disso nos primeiros jogos aí dessa nova saga do Kratos na mitologia nórdica, onde a gente vê menções e itens de outras mitologias dentro do jogo. Mas agora a franquia vai abrir um espaço de forma mais profunda, provavelmente até trazendo deuses antigos, né, deuses da mitologia grega novamente e outros deuses de outros panteões. Mas o mais interessante é que isso abre espaço para uma pergunta gigantesca. E se todos os deuses de God of War fossem ecos de uma única de verdade? Essa é a pergunta central da minha teoria. Vamos lá para minha teoria agora. No universo de God of War, cada mitologia parece existir de forma real em suas respectivas regiões. Os deuses gregos existiam, né? Principalmente ali na Grécia, obviamente, né? Zeus existiu, Ares existiu. Os titãs existiram, né? Depois nessa nova franquia descobrimos os deuses nórdicos, né? Thor, Baldur, Odin. E agora no novo God of War Laufey, as mitologias vão aparecer de algum tipo, vão ter uma presença nesse mesmo plano. Isso é muito interessante, mas uma coisa que eu acho mais interessante é, se todos os deuses existem,
nesse universo de God of War, quem criou todos eles? No God of War Ascension, a gente vê que os titãs e os primeiros seres da mitologia grega foram criados pelos primordiais. Mas se as criaturas e os deuses da mitologia grega foram criados pelos primordiais, quem criou os outros deuses e os outros seres das outras mitologias? Foram os primordiais também? Provavelmente eu acho que não, porque eu acho que isso é um conceito mais da própria mitologia grega. Então, será que existe uma origem maior? Não apenas mais um deus de um panteão, não um deus mais forte dentro da lógica dos outros, mas uma fonte absoluta de toda a criação. O que eu gostaria aqui na minha fanfic, na minha teoria, é que os deuses, os titãs, os gigantes, os primordiais, todas as entidades mitológicas de God of War, de todos os panteões, não seriam deuses no sentido verdadeiro da palavra. Eles seriam criaturas muito mais poderosas que os humanos, né? Que talvez os deuses até ajudaram a moldar um pouco a humanidade e o mundo, né? O cosmo de God of War. Os deuses, sim, são seres antigos, cósmicos e com grande poder, força, mas ainda assim são criaturas que foram criadas. A gente vê que todos os deuses, por mais forte que eles sejam, eles não são invencíveis. Bom, o Kratos mostra isso muito bem, na verdade. Até o próprio Kratos, a gente sabe que não é invencível, que ele não é onipotente. Então, qual seria o deus principal da criação? Quem seria o ser máximo dessa mitologia da lore de God of War? É aí que entra a minha teoria. A origem de tudo isso seria o deus da trindade, o deus abraâmico, ou, mais especificamente, o deus cristão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não acho que isso vai aparecer de forma explícita no jogo, tá, gente? Eu acho que, como eu disse, essa minha teoria aqui eu acho muito improvável de acontecer no jogo. Mas se acontecesse, ia ser sensacional. Eu não acho que Jesus vai simplesmente aparecer no meio do jogo, lutar com Kratos ou com a Laufey ou qualquer coisa do tipo. Eu gostaria, na verdade, né, que se isso acontecesse, que se fosse introduzido, eu acho que isso funcionaria melhor como um easter egg. Um negócio discreto, sabe? Uma profecia escondida dentro do jogo, uma menção, sabe? Que aparecesse em algum templo antigo durante a gameplay, ou uma pintura apagada, alguma coisa, qualquer coisa. Algo que não tiraria, né? Não mudaria o foco do gameplay, da história do jogo, mas deixaria tipo uma pista e uma referência pra quem prestasse atenção. Tipo assim, imagina a cena, a gente tá jogando lá o novo God of War, tá? A gente tá jogando ali com a Faye, e ela tá explorando ali o Everwhen, mas em algum momento ela se afasta, né, dos caminhos principais ali, da gameplay principal, né? Nos novos God of War a gente sabe que tem isso, que a gente não segue um caminho cronológico, a gente pode fazer missões secundárias e tudo mais, explorar o mapa. E se no meio dessas explorações, uma dessas missões secundárias, ou até mesmo, como eu disse, um easter egg, ela encontra um templo antigo. Só que esse templo é diferente de tudo. Ele não parece nórdico, ele não parece grego, ele não parece com a estética de nenhuma mitologia, de nenhum panteão que a gente conhece. É um templo mais velho que todas as mitologias, mais velho que todos os reinos conhecidos. E não tem nenhuma estátua de um deus ali, não tem nenhuma imagem de Odin, de Zeus, de ninguém. Digamos que nesse templo só tem 3 sinais. Uma sarça ardente, uma palavra viva gravada em uma pedra e um sopro invisível que se move dentro do templo, mesmo sem vento. 3 símbolos fortíssimos: a fonte, a palavra e o sopro. E a Faye, entrando nesse templo, não entenderia, né, o que aquilo ali significava, né, o que significa tudo aquilo. Ela não entenderia a existência e o porquê daquele templo estar ali. Mas para quem conhece a fé cristã, sabe que ali é uma clara referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade. E imagina que nesse templo você fizesse uma sequência ali de ações e revelasse um easter egg. Igual um easter egg que tem no God of War Ascension, de 2013, 2014, não lembro muito bem o ano de lançamento. Mas tem um easter egg que você encontra lá, uma parte de um templo abandonado, que aparece uma menção ao fim do mundo, tudo mais. Eu vou ilustrar mais ou menos aí na tela, pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. Mas pra quem já jogou o jogo, sabe desse easter egg que eu tô falando. E aí imagina que fazendo essas ações nesse templo escondido, nesse templo misterioso, aparecesse uma profecia, né, uma mensagem escondida. E a mensagem seria algo mais ou menos assim: ante dos tronos, ante dos reinos e ante dos nomes dados pelos homens, havia um ser que era um em 3. Da fonte veio a vida, da palavra veio o caminho e do espírito veio o sopro. Mas os seres criados desejaram altares para si mesmo, e os homens os chamaram de deuses. Mas um dia a palavra descerá ao mundo dos homens, não para tomar o trono, mas para destruir a mentira, não para governar como os falsos deuses, mas para salvar. Mano, imagina um easter egg assim
nesse jogo. E, cara, combinaria perfeitamente, porque a gente tá falando de um lugar, pessoal, nesse novo God of War, que todas as mitologias meio que coexistem. Um lugar diferente, um lugar que não se passa necessariamente na Terra, né, em Midgard, enfim, não se passa na nossa Terra, se passa em um outro plano. E imagina se nesse outro plano tem esse templo e tem essa mensagem, essa profecia. Cara, seria muito foda. Pra quem não entendeu o que eu tava falando nessa profecia, eu estou falando, obviamente, de Jesus Cristo. Eu acho que não ficou claro, eu tô falando de Jesus, né, nessa teoria. Eu acho muito legal, cara, porque tem coisas na Bíblia, e principalmente num livro muito famoso pra quem estuda um pouco a Bíblia, conhece um pouco a história do cristianismo, judaísmo. Existe um livro que chama o Livro de Enoque. E o Livro de Enoque é um texto antigo que tem uma conexão muito grande com a Bíblia e com as outras mitologias. O Livro de Enoque é um texto antigo associado ao patriarca Enoque, mencionado no Gênesis, e ele fala sobre seres celestiais, sobre queda, corrupção, julgamento, segredos espirituais e os chamados vigilantes. Como eu disse, ele não faz parte da Bíblia, mas ele é usado pela maioria das igrejas cristãs e até por outras religiões abraâmicas, como o judaísmo e o islamismo, como um livro, digamos, complementar, que não faz parte ali do canon, mas tem uma importância. É um texto muito conhecido para quem estuda essas religiões. É uma literatura apocalíptica, tem anjos caídos, mistérios sobre o mundo espiritual. Isso combina muito com God of War, porque God of War sempre mostrou que os deuses não são santos, não são seres perfeitos, né? Na real, nas mitologias nunca foi apresentado assim, né? E o livro de Enoque meio que fala disso, fala de seres que são criações de Deus. Muita gente fala que são anjos caídos, né? Que vieram pra Terra e tiveram filho com os humanos e começaram a querer ser adorados como deuses. E muita gente associa esses deuses, esses anjos, né? Esses seres no livro de Enoque como falsos deuses, e que esses falsos deuses, esses anjos caídos, começaram a ser cultuados por vários povos diferentes, e eles meio que viraram esses deuses, né, dos panteões, do panteão grego, panteão egípcio. O livro de Enoque por si só já é bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando do livro de Enoque e relacionando com mitologia, como ele explica questões da mitologia, e aí junta tudo isso que eu falei, né? Pô, já tem essa conexão do livro de Enoque, mas nesse conceito que eles já estão introduzindo aí do Ever When, acho que combina muito com a minha teoria, né, dos deuses do God of War serem parecidos com os seres elevados que passaram a ser adorados pela humanidade, né, mencionados no livro de Enoque. Eles não seriam a origem de tudo, eles seriam criaturas antigas, poderosas, mas em muitos casos desviadas. Claro que no God of War, não tô dizendo que todos os deuses seriam maus, e são criaturas, na real, demoníacas, anjos caídos, não. Claro, tipo assim, God of War poderia explorar isso do seu próprio jeito, poderia introduzir esse tema, né, que eu tô explorando aqui do seu próprio jeito. Ele poderia se inspirar, né, todas essas coisas que eu falei de livro de Enoque, da Trindade, e colocar ali na mitologia do próprio jogo, na lore do próprio jogo. Eu acho que seria muito legal. E, cara, se tivesse esse tipo de easter egg e essa teoria minha se tornasse realidade, seria muito da hora. Mas, como eu disse, é mais uma fanfic barra teoria minha. Eu acho muito improvável que eles introduzam isso e façam algo do tipo. Mesmo porque mexer com religião, colocar religião no meio de um jogo é uma questão complicada, né? Mexe com a fé das pessoas, mexe com questões mais complicadas. Mas, não vou mentir, eu acharia super interessante eles fazerem algo do tipo. Não necessariamente depois explorar no futuro, mas fosse só, como eu disse mesmo, um easter egg, uma referência e, tipo, e fosse os produtores querendo, tipo, dizer, querendo dizer que, tipo, existe uma base ali da criação do universo God of War e se inspirando em coisas aqui da vida real, pegando esse conceito do deus monoteísta e aplicando ali também na lore de God of War. Acho que seria muito legal, mas como eu disse, eu acho que isso não vai acontecer. Mas se acontecesse, seria um baita easter egg, seria uma baita adição pra lore, mesmo que fosse um negócio que, como eu disse, não fosse explorado no futuro, só fosse realmente um easter eggzinho pra quem fosse mais atento e um conceito a mais para o universo do jogo. Acho que faria muito sentido, acho que na minha cabeça, acho que faria muito sentido colocar, né, Deus dessa forma, assim, sabe, de uma maneira não tão explícita, mas eles querendo dizer que existe ali, que na real todos os deuses ali nesse universo de God of War existem e coexistem com Deus, e enfim, e na real no fim são tudo criação do Deus da Bíblia. Resumidamente, é isso. Eu acho que seria muito da hora, mas como eu disse, eu acho que não vai acontecer, mas eu pensei nessa teoria aqui, quando saiu o trailer desse jogo, eu fiquei meio que brisando nessa ideia, eu achei que seria muito legal eu compartilhar isso.
e fazer um vídeo sobre isso. Tanto que eu nem ia fazer um vídeo sobre isso na real. Eu tava querendo fazer um vídeo sobre o Jesus e o Monstro do Pântano, uma HQ que saiu aí, né? Um vídeo que eu queria ter soltado antes, mas acabei atrasando. E aí eu ainda vou fazer esse vídeo, mas eu decidi fazer esse vídeo falando sobre o God of War Laufey e Jesus. Acho que tem tudo a ver com a ideia aqui do canal. Então, é meio que isso. Então se você gostou aí da minha teoria, deixa seu like, comenta aí o que você achou, se acha que faz sentido. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, falou.